Bom dia, irmãos. Eu vou usar porque eu não estou enxergando mais direito. Vocês me desculpem. João, capítulo 8. João, capítulo 8. Versículo 12 até o versículo 24. Eu vou ler. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhes perguntaram: Onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: Vós sois de cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Irmãos, essa semana todo mundo viu, né, a morte do nosso presidenciável. Tinha 9 anos a mais que eu, novo ainda, né? E cheio de planos, cheio de objetivos, uma família bonita. Ele verdadeiramente não esperava entrar naquele avião. E o avião caiu da forma que caiu, como uma bomba. Ele caiu como uma bomba em altíssima velocidade, cheio de combustível, a ponto do dentista dele falar que nem conseguiria reconhecê-lo pela arcada dentária, porque derreteu tudo. Então, ao longo dessa semana, eu vim meditando bastante sobre o dia da nossa morte, sobre a morte, né? Jesus ele enfatiza 2 vezes aqui no versículo 21 e no versículo 24, ele diz: se não crescem nele, aqueles que ele falava, eles pereceriam nos seus pecados. Então eu também peguei alguns textos para meditar sobre isso, como o texto do Samuel Bolton, que ele fala sobre a morte. Peguei o texto do Martin Lloyd Jones, o J.C. Riley também, ele fala sobre isso, sobre morte. Então, dentro dessa meditação, eu fiz uma breve meditação para a gente pensar sobre a morte, porque pensando sobre a morte como cristão, nós que temos esperança, nós vivemos melhor, nós vivemos de forma mais proveitosa, mais bíblica. O primeiro texto relacionado a esse, que eu queria ler com os irmãos para a gente começar a meditação,
Jó, capítulo 30, versículo 23. Jó faz uma declaração em relação a ele mesmo e a todos os homens, a todos nós, cristãos e não cristãos, crentes ou não crentes. Ele diz assim: pois eu sei que me levarás à morte, e a casa destinada a todo vivente. Jó faz uma observação no plano geral. A casa destinada a todo vivente. Ele fala aqui que todos os seres humanos, ricos ou pobres, novos ou anciãos, com muito dinheiro ou sem dinheiro nenhum, têm um destino. É o cemitério. É a terra do esquecimento. Eu lembro, quando eu era mais novo, o meu avô era uma pessoa muito querida entre os netos, né? Eu gostava muito do meu avô. Eu lembro que eu fugia da casa dos meus pais. O meu avô morava assim na mesma rua, do outro lado. Eu fugia e eu chamava ele de papai e vovô, né? Eu gostava tanto dele que eu chamava ele de pai também. E eu ia para lá para dormir, né? Mais cedo. Eu lembro que quando ele morreu, eu ainda era bem novinho ainda, mas eu sofri bastante com isso. Mas passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. No início da morte dele, todo mundo falava. Mas após 5 anos, 6 anos, ninguém mais lembrava do nome dele. Ninguém mais se falava muito menos, e cada vez menos. E assim somos todos nós. O cemitério é a terra do esquecimento. É a casa destinada a todo ser vivente. Mas Jó diz aqui também: pois eu sei que me levarás à morte. Nós, pela experiência normal, nós sabemos que nós vamos morrer. Todos nós sabemos que nós vamos partir. Quando? Nós não sabemos. Vocês acham que o nosso presidenciável, depois de dar entrevista no Jornal Nacional, sentar lá com o bispo lá da Igreja Católica, fazer uma entrevista, vocês acham que ele supôs que ele não iria mais voltar para os seus 5 filhos? São 5 filhos. Não supôs. Então, baseado nesse texto aqui, a gente pode iniciar uma introdução, começando por 2 de Samuel 14, a parte A, 14, parte A. Há uma lei infalível da morte, a qual todos os homens estão sujeitos. O texto diz assim, só a primeira parte dele. Porque temos que morrer, e somos como águas derramadas na terra, que já não se podem juntar. Vou ler novamente. Porque temos que morrer, e somos como águas derramadas na terra, que já não pode se juntar. Não há um talvez para se nós vamos morrer. Não há um jeitinho brasileiro para o dia da nossa morte. Nós não podemos resgatar o dia da nossa morte com dinheiro. Nós não podemos tentar adiá-la. Nós não podemos falar assim, não, ano que vem eu morro, esse ano não dá, porque eu tenho muito projeto, muitos sonhos, eu tenho que criar o meu filho, eu tenho que ir a tal lugar, comprar terras assim, vender. Não dá. Existe um dia determinado. E se existe uma certeza nessa terra, é que um dia nós vamos partir. Um dia nós vamos morrer. E isso é inevitável. Não adianta fazer igual algumas pessoas nos Estados Unidos e na Europa, que congelam seus corpos, para que se um dia a ciência chegar a um nível de evolução, possa trazer de novo eles à vida. Isso é uma ilusão, não adianta fazer isso. É certo que nós vamos morrer. E aí a gente passa ao segundo ponto. Fatalmente haveremos de morrer. Fatalmente haveremos de morrer. Salmo 89, 48 diz uma coisa interessante. Como nós estamos dizendo.
Que homem há que viva e não veja a morte? Vocês conhecem alguma pessoa que já viveu e que não viu a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Mesmo Lázaro, que o Senhor Jesus se colocou diante do túmulo e o trouxe à vida para a sua própria glória e para o seu próprio louvor com um propósito, ele voltou a morrer. Não temos como nos livrar do sepulcro. Não temos como fazer nada ou praticar nenhuma religião que nos livre. Religião comum que eu estou falando. Religião inventada pelo homem. Não tem nenhuma boa obra que te livre do dia da sua morte. Uma coisa interessante é que todo homem não tem poder ou controle sobre ela ou sobre o seu dia. O homem não pode controlar que dia vai morrer, que hora ele vai morrer. Ele não sabe se ele vai. Nós não sabemos se nós vamos sair daqui e temos a garantia que no culto à noite novamente nós vamos estar aqui. Eu não tenho a garantia que ao longo da minha semana eu iniciarei ela indo para o meu trabalho e que eu não vá partir. Nossa vida é breve e incerta. Um homem na África, ele socou um vidro. Um dos cacos cortou o pulso dele e ele morreu. Uma pessoa mergulha no mar, bate com a cabeça na pedra e morre. No seu banheiro, você escorrega, bate a cabeça e parte. A vida é breve e incerta. Ela é fácil de ser perdida. Um exemplo disso é um homem parte para o seu trabalho. Eu vejo muito isso acontecer. Vai para o seu trabalho normalmente e, de repente, por exemplo, ele entra lá num espaço onde ele não vê um contaminante qualquer invisível e ele simplesmente cai e apaga. Como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Uma pessoa entrou num tanque, olhou, tinha uma piscina de um gás asfixiante, ele abaixou para pegar uma peça e ficou. Veio outro, achando que ele tinha desmaiado por um motivo qualquer, ficou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E assim, a pessoa vai e a pessoa morre. Como diz em Eclesiastes 8:8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco ele tem poder sobre o dia da sua morte. Não tem como fazer uma previsão. Nós podemos prever todas as coisas. Podemos prever o dia do nosso casamento, podemos prever mais ou menos o dia que nós queremos ter um filho, podemos prever a nossa aposentadoria, podemos prever a compra de uma casa, podemos prever a compra de um carro, podemos prever se nós vamos fazer uma festa ou se não vamos fazer uma festa. Mas não há como prever o dia e a hora da nossa partida, da nossa morte. Mesmo para os cristãos, na vinda de Cristo, a transformação de nosso corpo pecaminoso servirá aos propósitos da morte. Não precisa abrir, como diz em 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aquele que teme a Deus tem de morrer também fisicamente, a fim de que, como a morte entrou pelo pecado,
o pecado possa sair pela morte. Carne e sangue não poderão herdar o reino dos céus. Carne e sangue não poderão sem ser transformados e a presença do Deus Todo-Poderoso. A vida do homem neste mundo não está longe da morte, senão por uma pequena distância. Nós achamos que a nossa vida de 70 ou 80 anos é muito longa, que nós temos muito tempo para fazermos muitas coisas. E muitas vezes nós, como cristãos, negligenciamos a nossa vida. Iniciamos ela de forma inconsequente. Todos os dias eu saio da universidade e eu passo por uma praça que tem na frente da universidade. Eu vejo jovens de 15, 16, 17 anos usando droga na rua. Não é crack, não. É reunião social. Pessoas nos barzinhos, mas muita gente, não dá nem para passar direito no meio da praça. Usando maconha, cheirando cocaína, meninas se beijando, homens se beijando. Não são adultos, são crianças, 16, 17 anos. Achando que as suas vidas, por serem novos, por serem ainda adolescentes, vai durar muito tempo ainda. Eles têm tempo. Muitas pessoas que estão ali já estiveram na igreja e falam assim, não. Eu já estive lá, mas um dia eu ainda vou voltar, eu sou novo, eu posso aproveitar ainda a minha vida, vou ficar por aqui mesmo, vou aproveitar. Esse negócio de estar na igreja, cantar louvor, ouvir a palavra, não, isso é muito chato. Eu não vou ficar fazendo isso. Eu vou aproveitar um pouco a minha vida. E aí, os melhores anos se passam. Os melhores anos vão escorrendo pelos dedos. E se você desejaria servir mais intensamente a Deus, todo o entorno te empurra e te força para não fazer isso. Aquele resultado ali, eu estava falando para minha esposa, na praça, começa lá dentro da sala de aula. Do primeiro momento de aula na universidade até o último momento, tudo é direcionado para negar as Escrituras e negar ao Senhor Jesus. Tudo, cada professor, cada exposição, sempre há um direcionamento de ódio em relação aos valores familiares, ao obedecer pai e mãe, ao servir de forma honesta ao seu patrão. Sempre há uma revolta, sempre há um posicionamento contra as autoridades, sempre há uma luta entre a autoridade do pai e do filho, a autoridade do patrão e do empregado. Então, o jovem, se ele não... Nos Estados Unidos, que é o considerado, ou foi o país mais cristão do mundo, 80% a 85%, eu não lembro, dos jovens que entram na universidade se desviam no primeiro período ou no segundo período da universidade, se perdem. Eles simplesmente abandonam tudo que eles ouviram desde pequenininho. Jó, em sua aflição, diz, em Jó 7,16b, deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. A vida passa assim. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, na minha cidade, com vontade de morrer, querendo me suicidar. Virando a noite, você fala, com 15 anos, né? Com 15 anos. Virando a noite, sexta, sábado, domingo, olhando para o mar de manhã, na cidade de Cabo Frio, com um vazio imenso no coração, me sentindo a última pessoa da terra, sem ninguém ao meu redor. Eu tinha amigos, tinha muito amigos. Quando Cristo me salvou, eles atravessavam a rua. Um chegou para o meu pai e falou, o Daniel é cristão, então ele não é mais meu amigo. Ele foi meu amigo. Nunca foi meu amigo, né? Eu lembro que passou. Hoje eu olho para muitos deles, eu encontro muitos deles, eles parecem que têm 60 anos. Vivem em droga, vivem em bebida. Toda aquela flor da juventude,
aquela energia para o pecado foi se esfarelando, foi sumindo diante dos seus olhos, passando rápido. Você olha para trás hoje, 10 anos passa como se fosse 1 minuto. O tempo hoje é depressa, é rápido. O sábio e próspero Salomão diz: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. O homem busca um sentido da vida, e se você olha em Eclesiastes, ele busca o sentido da vida no conhecimento. Ele busca o sentido da vida nas suas atividades. Ele busca o sentido da vida na sua família. Ele busca o sentido da vida na justiça social. Ele busca o sentido da vida em todas as coisas, que em si mesmas não são más, mas não podem explicar a ele: por que estou aqui? Para onde vou? Quem sou eu? Ele fica perdido, tateando como cego, sem querer saber, no fundo, porque ele se sente assim. No fundo, o desejo do homem, jovem ainda, é a satisfação de si mesmo. E o quanto mais distante de Cristo, melhor. Moisés compara os nossos dias a um sono. O homem é cego, surdo, ele não pode ver, ele está dormindo, o qual, se não percebesse, enquanto não se é despertado pela morte. A vida aqui é como se ele estivesse dormindo. Sabe quem sacode o homem? Uma situação como essa. Eclesiastes diz que melhor é ir à casa onde há festa. É assim que Eclesiastes fala? Não, é ir à casa onde há luto, aonde há um sepultamento. Os jovens preferem, ou os adultos, hoje eles preferem ir a um local onde há festa, aonde a tolice é externada durante todo o tempo, aonde o engano e o brilho do mundo os cerca, aonde ele não pode ver em que situação eles estão, em que condição, e para onde eles estão caminhando a passos ligeiros, a passos rápidos. Moisés fala: tu nos arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce na madrugada. O Salmo 95 diz isso. Pois todos os nossos dias passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Deus olha a nossa vida como um flash de máquina. Tá, acabou. Brilha por um pouco. O flash nos cega por um determinado período, rapidamente. Mas logo nós acordamos com a morte nos sacudindo e falando: para onde você vai? Quais são as suas prioridades? Aonde está a sua visão? Aqui, nesse local passageiro, como diziam os puritanos, nessa feira das vaidades que passa rápido. Quais são os seus projetos mais profundos e o que ocupa a sua mentalidade, ocupa a sua alma durante todo o tempo? O Samuel Bolton, ele diz: pense no dia das suas mortes todos os dias, porque você viverá muito melhor. Os puritanos, eles tinham isso, né? Eu já ouvi um pastor dizer que os puritanos, eles eram melancólicos, eles eram depressivos. Não, eles eram sábios. Sábios segundo o Senhor, sábios segundo Deus. Porque eles sabiam, como o pastor que esteve aqui naquele domingo, que nós somos peregrinos, nós somos passageiros. Essa terra é uma estalagem na qual nós estamos caminhando, temporária, rapidamente, para um dia chegarmos no nosso destino, seja aos céus ou seja ao inferno. Um dia todos os homens chegarão ao seu destino através da morte, inescapável, sem condição de se fugir dela. A vida é como uma sombra. Não é mais do que uma representação impregnada de morte. Nós representamos. Você pode representar um papel de um médico bem-sucedido, prêmio Nobel, reconhecido, que dá palestra na Universidade de Harvard, as pessoas estendem tapete para você, você ganha muitas premiações. Ou você pode ser um gari,
Ninguém olha para você, ninguém fala com você. Você é simplesmente um cone varrendo todos os dias na rua. Mas se você é um cristão verdadeiro, seja um mendigo caído nas ruas, ou se você for um presidente ímpio, ao morrer, a morte vai nos nivelar. Vai dizer, nem aqueles que nós considerávamos que eram alguma coisa, nem os que nós considerávamos que eram nada. Diante de Deus nós não somos absolutamente nada, irremediavelmente nada, irremediavelmente pó, irremediavelmente barro, que é desfeito com um aperto de mãos. Tu és pó, e ao pó tornarás. Tu caminharás sobre o pó, e ao pó tornarás. Um monte de barro caminhando sobre o barro, para um dia retornar ao barro, sabendo como era no templo, no local de adoração, sabendo que quando você pisa para vir à minha presença, você tem que se lembrar de que você é um nada. Como diz o Salmo 39:6, com efeito passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta e amontoa tesouros, e não sabe que os levará. Bill Gates, no dia da morte, não vai poder falar assim, eu tenho uma fortuna imensa. Eu sou um dos homens mais ricos do mundo. Eu amontoei muita coisa. E agora eu vou dar, Deus Todo-Poderoso, em resgate da minha alma, a minha fortuna da Microsoft. Não vai valer nada. Eu vou dar o meu conhecimento, diz Albert Einstein. Eu fui um dos maiores cientistas da história da humanidade, e agora eu posso, ganhei o prêmio Nobel, comprar a minha salvação com o meu conhecimento. O seu conhecimento não vale nada. Não adianta amontoar tesouros. Não adianta, porque nós não o levaremos. Como Jó falou, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei. Deus deu e Deus tomou. Deus deu a vida e Deus tomou a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Os vários períodos da vida são retratados como um amontoado de vaidades. Na juventude, Eclesiastes 11:10 diz: ele aconselha ao jovem, o sábio Salomão, lembre-se, quando entrar na sua universidade, quando entrar no seu colégio, quando estiver com os seus amigos, quando estiver caminhando pela rua, quando você viajar só, afasta, pois, o teu coração o desgosto e remove a tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Na velhice, o corpo se enfraquece, os seus amigos começam a morrer, os costumes da sua época ao seu redor mudam, o desrespeito aumenta, você acha que você cada vez mais está em outro mundo. A canseira, o enfado, sofrimentos diversos, sofrimentos acumulados de toda uma vida. Os seus, os dos outros, o do mundo ao seu redor. Sua esposa morre, seus filhos casam e vão embora. De repente, você adoece e não tem ninguém para cuidar de você, você tem que ir para uma casa de repouso, com pessoas estranhas, com pessoas que você não conhece. Você não consegue mais trabalhar, você gostaria de trabalhar, mas o seu corpo não permite mais. Começa a esquecer as coisas. Você às vezes não lembra coisas simples que você lembrava. Você falava, mas minha mente era tão boa, minha mente era tão ativa. Moisés também no mesmo Salmo 90 diz, os dias da nossa vida, no versículo 10, sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, não mais 1000, não mais quase 1000, porque ninguém chegou a 1000.
não mais 900 e poucos anos, mas reduzido por causa do pecado, por causa da multiplicação do pecado, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Você olha atrás na sua idade e fala: nossa, parece que foi ontem que o meu filho nasceu. Parece que foi ontem o aniversário do primeiro aninho dele, ele já está formado na universidade. Ele quase não me visita mais. Parece que foi ontem que eu casei. Parece que foi ontem que eu comprei a minha casa própria e eu quitei ela. Agora as pessoas brigam pela minha casa e eu nem parti ainda. Não é assim que acontece? Antes de morrer, os filhos disputam pela herança. Tudo passa rapidamente e nós voamos. O homem, em seu melhor estado de meia-idade, chega lá aos seus 40, 45 anos, ele nem é novo, nem tem consequência da juventude, e nem está na fraqueza da sua idade avançada. Ele está no vigor da sua maturidade. Para esses dias, também a Bíblia diz que é vaidade. Toda a nossa vida é vaidade. Salmo 39, 5. Salmo 39, 5. Deixe aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Olha como Deus fala dos nossos dias na terra. O comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. A vida passa e tudo ao nosso redor. Resumindo, toda carne é como erva, e a sua glória como a flor da erva, ou numa outra tradução, como a flor do campo. Um campo é pisado pelos animais. Uma flor do campo não é cuidada, não é um jardim cercado. Qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer lugar, ou qualquer animal pode pisar. O que isso significa? Os riscos da morte são centenas e milhares. Existem uns vídeos chamados Faces da Morte. É um documentário em que os autores eles relatam as diversas formas em que o homem parte. Existe um homem que pula de paraquedas achando que vai cair num local seguro e ele cai num tanque de crocodilos e ninguém pode ampará-lo. Existem acidentes. Por exemplo, vou dar um exemplo. John MacArthur disse que um irmão saiu do interior dos Estados Unidos para conhecer uma igreja grande, porque a igreja dele era pequenininha. Ele queria conhecer uma igreja fiel às Escrituras, mas que fosse uma igreja maior, mostrar as filhas deles, as duas filhas e ao filho. E ele caminha para essa igreja. E quando ele passa o sinal aberto para ele, uma carreta passa o sinal fechado e bate no carro dele. As duas filhas menores são projetadas para frente e elas morrem na hora. O filho dele permanece vivo, a esposa e ele. MacArthur chega e abraça ele, chorando, e fala: o que eu posso te dizer? O que eu posso te dizer? O que eu vou te falar no momento desse? E ele fala: eu vim para conhecer uma igreja grande, para que as minhas filhas pudessem ver um coral. Mas Deus sabe que elas estavam preparadas para partir, porque elas já tinham conhecido a Cristo. O menino ainda não. Por isso Deus não o levou. Elas queriam ouvir um coral, mas elas vão ouvir um coral hoje no céu. Hoje elas vão ouvir um coral no céu. Tudo passa rapidamente e nós voamos. O homem, em seu melhor estado, é pura vaidade. A erva do campo verde, ela é removida. Se uma foice passar nela, ela à tarde já está murcha. E à noite, e uma semana ela secou. Assim é a nossa carne, que nós tanto prezamos, e tanto nutrimos, e tanto cuidamos, e tanto amamos. Ela seca, ela murcha.
E voltando ao nosso texto base, em João 8, Jesus disse, de novo, lhes falava Jesus dizendo, no versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Nós não estamos falando de um homem cego, de um homem em trevas, de um homem que acha que tem muito tempo, de um homem que acha que pode viver eternamente nessa terra e que tudo que ele fizer aqui, que tudo que ele empreender aqui vai durar eternamente. Mas Jesus diz, em meio a essa escuridão e em meio a esse engano, eu sou uma tocha que brilha. Eu vou mostrar para você o caminho da salvação. Essas palavras subentendem que o mundo necessita de luz e naturalmente está em trevas. Isso corre tanto no sentido moral quanto no espiritual. Os pecadores em trevas estão cegos, ignorantes da sua própria ignorância, ignorantes da sua própria impotência, ignorantes da sua real e fundamental impotência. O que eu vou fazer no dia da minha morte? O que eu vou fazer no dia da minha partida? Eu sou totalmente impotente para direcionar o meu destino ou o meu futuro. No dia da morte eu estou desamparado. No dia da morte eu estou só. Existe apenas uma luz que pode iluminar esse caminho. A grande maioria dos homens não vê nem compreende o valor das suas almas. Eles estão preocupados em fazer um grande e suntuoso templo. Um templo para que todas as nações possam ir. Para que todas as nações possam tocar nele, como se ele tivesse algum poder de salvá-los. Adoração física, local físico. Eles estão preocupados com a prosperidade financeira. Eu tenho que ganhar muito dinheiro. Eu tenho que prosperar demais. Essa não é a fundamental e real necessidade do homem. A real e fundamental necessidade do homem, a Bíblia diz, ele é totalmente impotente para satisfazê-la. A verdadeira natureza de Deus e a realidade do mundo vindouro. Cristão, quando lia as Escrituras no peregrino, ele sentia um peso. Ele sabia quem ele era. Deus começou a tirar a venda dos olhos de cristão e ele começou a ver a sua necessidade. Cristão só podia ver condenação, condenação, condenação. Até o dia que o evangelista chega e fala, é lá. Longe daqui. Longe dos seus parentes, longe da terra da destruição. O que cristão faz? O que cristão faz? Coloca o dedo nos ouvidos e sai gritando, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Porque ele sabia, como diz Isaías 62, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas no meio das trevas, eu sou a luz do mundo. No meio da escuridão, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará nessas trevas. Quem me segue não andará no meio da escuridão, ainda que nela, ainda que no meio das trevas, ainda que no meio da escuridão. Quem me segue não andará nas trevas. Então qual é a questão? Qual é a questão aqui? Nós sabemos que, quando o avião caiu, vocês sabiam que havia um presbítero dentro do avião do presidenciável? Presbítero da nossa igreja. Ele era o piloto. Vocês sabiam disso? Nem eu sabia. Eu li essa semana. O avião matou ele também. A queda do avião. Ele sofreu do mesmo dano terrível, uma morte terrível, em que o avião cai, e enquanto ele está caindo, vocês já imaginaram como é um avião caindo?
A pessoa que a vida inteira rejeitou a Cristo, que a vida inteira riu daqueles que amam a Cristo, que a vida inteira achou que a Bíblia era uma história da carochinha, um monte de mitos. Já imaginou aqueles segundos de queda do avião? Rápido. Ele sabendo que a morte é certa. Deus não liberou esse irmão de morrer. Deus não liberou ele de morrer da mesma forma. Cristo fala aqui, de outra feita lhes falou, dizendo: retira-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Versículo 21, para onde eu vou, vós não podeis ir. Vocês acham que as pessoas que estavam naquele avião não tentaram procurar uma salvação? Não tentaram procurar ali desesperadamente, dizer: Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz mais isso, me ajuda, eu não quero morrer, perdoa-me, de forma cega, de forma aleatória, sem saber o que estava fazendo. Fizeram. Provavelmente, pode ser que tenha acontecido, um abraça com o outro, começa a chorar, gritar, mas ali não há lugar para se achar Cristo. Naquele momento não há lugar para se agarrar a Cristo. Vós me procurareis, mas não me achareis. Para onde eu vou, vós não podeis ir. No versículo 24, eu digo: por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Os fariseus aqui ouviram uma declaração impressionante: eu sou a luz do mundo. E eles se revoltaram, eles odiaram essa palavra, porque como Jesus disse: vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois trevas e eu sou luz. Vocês não podem compreender, vocês não podem enxergar. O que faz um homem fazer isso? Porque o homem odeia a Cristo e ao Evangelho dessa forma. Nós chamamos de depravação total. O pecado afetou profundamente o entendimento do homem, afetou profundamente os seus sentimentos, as suas emoções, as suas afeições. Tudo que há no homem é ódio contra a luz. Tudo que há no homem é ódio contra a verdade. Eles odiaram aquele que poderia iluminar os seus caminhos, aquele que poderia conduzi-los de uma forma diferente. Cristo faz um alerta 2 vezes, porque isso é de extrema importância. Se vós não cresceis em mim, se vocês não acreditarem em mim, vocês vão perecer em vossos pecados. É algo muito sério, algo terrível. Tudo que acontece nesse mundo terá um fim, como teve um fim para os 2 cristãos, para os 2 que estavam no avião, o cristão e o não cristão. Aqui está algo que ocorrerá apenas uma vez. Não há segunda chance. Uma vez que o avião tenha caído, uma vez que o carro tenha batido, uma vez que o navio tenha naufragado, uma vez que o carro tenha te atropelado ali na esquina e você tenha partido, não há uma segunda chance. Uma vez que a van do colégio tenha batido, uma vez que lá no hospital os instrumentos tenham parado, não há uma segunda chance. Aos homens está ordenado, é um decreto do Deus Todo-Poderoso, a morrerem uma única vez, não 2, não 3, não 4. E depois disso vem o juízo. Jesus estava dizendo aqui: perecereis em vosso pecado. Vocês vão me procurar e não vão me achar. Vocês vão tentar buscar e não vão encontrar. Não há segunda chance. A Bíblia é enfática nisso. A vida deve ser olhada então sobre que perspectiva? Vida, morte e eternidade. Nunca de outra forma. Medite na sua morte todos os dias da sua vida e você viverá uma vida cristã muito melhor.
Medite na sua morte, porque você tem esperança. Você não é como os demais. E você viverá uma vida cristã muito melhor, sem queixas, sem murmurações, sem, mas se fosse assim, mas se fosse assado. Lembre-se, todos os dias milhões de pessoas morrem. E não tem mais como voltar atrás. Não há uma segunda chance. Todos os dias milhões de crianças, de adultos, de anciãos, milhões de pessoas em todo o mundo morrem. E você ainda está vivo. E você ainda pode servir a Deus. Porque não há uma segunda chance. Olhe como aquele pastor aqui pregou, como um peregrino nessa terra, com a sua Bíblia na mão, correndo para a cidade celestial, deixando a cidade da destruição para trás, olhando para todas as coisas, os jovens na praça lá bebendo, como eu falei, ou ontem quando eu fui cortar o cabelo, eu corto meu cabelo no local onde só tem anciãos, pessoas de 80 anos, de 75 anos. Tinha um senhor que veio até a minha, eu olhando para ele, pensando no que a gente está falando aqui hoje, e ele chegou até a minha cadeira. O moço que estava cortando meu cabelo brincou com ele, e aí ele falou uma imoralidade terrível, falou algo ímpio para nós. Então, a perspectiva da eternidade, não há uma segunda chance. O que as pessoas pensam? O que essas pessoas pensam sobre a morte? Quais são as visões erradas e antibíblicas que elas têm? Tem pessoas que pensam, a morte é um fim. Portanto, já que eu vou morrer mesmo, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Vamos satisfazer os nossos prazeres ao máximo, porque amanhã nós vamos partir. Essa é uma visão diabólica, é uma visão tola, é uma visão que leva à destruição. Mas tem aqueles que acham que a morte é um fim absoluto. Morreu, a sua existência acaba, não há inferno, não há céu, você está liquidado, você vai estar aniquilado. Mas não é isso que a Bíblia também fala. Tem aqueles que acham que nós vamos continuar a viver e a voltar em outros corpos. E se nós formos bonzinhos nas próximas vidas, em que nós voltarmos aqui nessa terra pecaminosa, e em pecado nós vamos conseguir chegar um dia a uma vida perfeita. E vamos ser... um dia nós vamos passar a um plano mais iluminado, que ninguém sabe que plano é esse que essas pessoas falam. É um plano. E aí as pessoas buscam ouvir os seus parentes que morreram. Tentam desesperadamente se apegar a uma volta para essa terra, porque elas estão seguras aqui. Elas estão agarradas nesse mundo. Tem aqueles que acham, que se preocupam apenas com a forma que vão morrer. São ativistas. Abaixo a bomba atômica, abaixo a bomba de hidrogênio. Isso é uma morte. Abaixo as armas químicas no Iraque. Isso é uma morte terrível para se morrer. Gás mostarda, né? As crianças sofrem, morrem em asfixia. Então, essa é a eutanásia, a forma da pena de morte que acontece. Nos Estados Unidos tem uma discussão, qual é a forma mais humana de se matar sobre pena de morte. A preocupação não deve ser a forma em si de se morrer, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala nem de se satisfazer todos os desejos antes de morrer, nem que a morte é um fim absoluto. A Bíblia não fala que nós vamos voltar. A Bíblia também não nos deixa a principal preocupação. É claro que é importante essas coisas, uma forma mais humana de se morrer, mas não é isso que a Bíblia fala. Quem pensa assim é tolo. Quem pensa assim está em trevas. Quem pensa assim não vê um palmo diante do nariz. A Bíblia, ela tem uma preocupação justa e correta. Ela tem uma visão exata de como nós devemos olhar para a morte. A gente não deve olhar pela forma que nós vamos morrer, porque nós falamos, o ímpio morre assim como o crente. E não existe diferença no dia da morte da sua carne, do seu corpo físico. A pergunta que a Bíblia faz e a preocupação que o Espírito Santo quer implantar em nossos corações é: qual é a condição da alma quando o corpo morre? Qual é a condição da nossa alma, criança? Qual é a condição da nossa alma, jovem? Qual é a condição da nossa alma, adulto? Qual é a condição da nossa alma, ancião, quando nós partimos? Um puritano dizia que nós respiramos
para lembrarmos que a nossa vida, ela vem e vai, e um dia ela vai, e não vai voltar, como uma águia que pega a presa e some, e você nunca mais retorna ao local da captura da sua presa. Um dia a respiração sairá, e ela não voltará. Jesus disse aqui que a primeira condição é, versículo 21, de outra feita lhes falou dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. A primeira condição de morrermos é perecer em nossos pecados. É morrer numa condição, é morrer num estado irreversível, é morrer numa situação que não tem como retornar. A pessoa que morre em seus pecados não sabe o que vai acontecer com ela. Há um desespero, há um pavor quando a morte chega. Nunca pensou a respeito disso. Viveu em deleites e em prazeres. Subitamente se dá conta de que a vida está chegando ao fim. Subitamente se dá conta que aqueles que estão ao seu redor ele nunca mais vê. Subitamente se dá conta que os seus bens passarão e que ele não vai poder levar nem a roupa do corpo. Subitamente, não pode dar nenhuma explicação, não pode dar nenhum sentido àquele momento. Nunca esteve em tal situação antes e não pode voltar atrás. Todas as coisas em que se empenhou e que deu valor na sua vida, em que desejou viver e para o que viver, agora não tem o menor valor. Nunca pensou sobre essas coisas. Nada nem ninguém pode ajudá-lo. Não há mais nada a dizer, não há mais nada a fazer, não há mais consolo ou estímulo ou excitação do dia a dia comum. Tudo aquilo para o que ele viveu é nada, pior do que nada. Não há sentido, não há explicação, mas ainda é pior, ainda é muito pior, o muito pior está por vir. Ele tem um sentimento terrível de culpa, de condenação, um sentimento terrível que não vai poder ser aplacado ou mudar. Ah, Daniel, que isso? Isso é uma visão medieval de Deus, como eu vi há pouco tempo. Isso é uma visão de um Deus cruel. Não. Isso é uma visão de um Deus bíblico que a igreja esqueceu. Isso é uma visão de um Deus que é absolutamente santo e justo. Subitamente, toda a sua vida pregressa passa diante dele. Ele vê um trono branco, um trono que não tem mais as 7 tochas, que não tem mais o esplendor de toda a sua glória e beleza. É branco, no qual a morte foge dele, no qual as pessoas fogem desse trono e elas são empurradas novamente para ele. Ele vê agora que tudo estava errado, que toda a sua vida era um engano, que toda a sua vida era uma vaidade. Sente-se condenado e de forma justa. Ele não vê Deus como injusto, ele se sente condenado de forma justa. Ainda pior, é o fato dele estar condenado aos olhos de Deus e sob a maldição e ira de Deus contra o pecado eternamente. Tudo isso vem sobre ele agora. Tudo isso vem sobre ele agora. Os mandamentos que tentou silenciar e reprimir na sua própria consciência começam novamente a lhe falar: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não roubarás, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aqui ele tem um vislumbre do futuro e vê relances do inferno, relances do choro e ranger de dentes, relances da condenação e do tormento, inescapáveis, incorrigível para ele, da miséria, e na sua testa ele vê escrito: ruína. É possuído por um senso de remorso, sobrecarregado, porque o seu fardo não pôde ser removido, porque ele não creu na luz do mundo. Sobrecarregado,
pelas coisas que fez. Assim odeia a si mesmo. Ele tenta bater em seu peito como aquele homem fez, mas ele já está morto, não tem mais volta. E se ressente por ter sido um tolo. Se ressentirá para todo sempre. Quando as ondas de aquecimento do inferno eternamente vierem, ele se ressentirá porque ele ofendeu a um Deus eterno. E no futuro, vê coisas terríveis adiante de si, como está em Lucas 16, versículo 23 a 26. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água as pontas dos dedos e me refresque a língua, porque estou em tormentos de chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Neste ponto, também é dado a esse homem um vislumbre dos céus, como Jesus falou nessa parábola, e da glória. Mas ele se dá conta que é inapto para este. Ele sabe que seria feliz lá, naqueles céus que ele vê ao longe, entre o inferno, o abismo e os céus. Ele sabe que nunca pensou sobre essas coisas e viveu o oposto delas. Que ele nunca teve interesse. Agora vê quão maravilhoso e glorioso é tudo aquilo, mas está inabilitado e não pode ir ou chegar até lá. Sabe que está completamente e absolutamente abandonado. Não pode se apoiar em sua vida passada. Não pode apagar os pecados que deliberadamente cometeu. Não pode fazer isso e sabe que não pode. Não pode voltar atrás e fazer qualquer coisa. Não pode fazer nada. Ele grita, mas ninguém pode ajudá-lo. Está alarmado e desesperado. Buscar-me-eis, diz o nosso Senhor, mas não achareis. Morrereis em vossos pecados. Ele grita, mas ninguém pode ajudá-lo. Não há respostas. A ira de Deus está diante dele. É desse jeito que o homem morre em seus pecados. É desse jeito que o nosso presidenciável morreu. É desse jeito que milhões de jovens, crianças, mulheres, homens, anciãos, todos os dias partem. Há somente uma alternativa a essa condição de morte, que é morrer no Senhor. E assim a gente caminha para o final. Morrer no Senhor significa o quê? Abre em Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Olha a diferença. Esses olharam para a luz do mundo. Esses creram e não vão perecer em seus pecados, porque alguém pagou os seus pecados. Desde a sua humilhação até o seu sacrifício na cruz, alguém pagou os seus pecados. Este é Jesus Cristo. Jesus Cristo. As pessoas hoje têm vergonha de falar esse nome, Jesus Cristo.
As pessoas hoje não pregam Jesus Cristo. As pessoas hoje pregam dinheiro, mas elas não falam que há salvação em Jesus Cristo. As pessoas hoje pregam responsabilidade social, mas elas não falam que há salvação em Jesus Cristo, a necessidade mais desesperada do ser humano. Elas pregam ativismo na igreja, elas pregam que você não vai sofrer mais, elas pregam que você vai ter dinheiro, mas elas não pregam Jesus Cristo. Esse nome doce, esse nome maravilhoso, esse nome poderoso. Poderoso para fazer com que os mortos possam morrer no Senhor, desde agora no Senhor, não mais em seus pecados. Os mortos não vão mais morrer em seus pecados eternamente, eles vão morrer no Senhor. Ou o homem morre em seus pecados ou morre no Senhor. O cristão, quando morre, não é pego de surpresa. Não é uma surpresa para ele morrer. Ele pensou acerca disso. Ele meditou acerca da eternidade. O verdadeiro cristão, ele pensa sobre o dia em que ele vai partir. Ele pensa sobre a glória futura. Ele pensa sobre a ira vindoura, como nós falamos. Ele bota a mão nos ouvidos e ele corre da cidade da destruição. Ele diz: vida eterna, vida eterna, vida eterna. Ele pode ter dificuldades. Ele pode estar em guerra constante contra o pecado. Ele pode, às vezes, se desesperançar em meio à batalha espiritual contra o pecado, ao sofrimento que ele tem diário. Viver nessa terra para um verdadeiro cristão é um sofrimento em todos os lugares, porque como aquele hino puritano fala, cercado por montanhas de pecados, assim é um cristão, cercado por montanhas de pecado. O homem que nunca pensou sobre a morte, o julgamento, nunca creu em Cristo, nunca sentiu o fardo do pecado. Ele está preparado para ela, o verdadeiro cristão. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, diz Amós 4,12. Considerou o seu derradeiro fim, às vezes desde a sua juventude, às vezes já numa idade avançada, mas com certeza, se ele veio a Cristo, ele considerou o seu fim. Pensou muitíssimo acerca disso. Sempre lembra de si mesmo. E somente essa terra é um local passageiro. Sempre pensa sobre si mesmo que ele é um peregrino. Sempre pensa sobre si mesmo como a Escritura diz. As Escrituras me falam que sou um peregrino estrangeiro. Não pertenço a esse mundo. E o céu é o meu lar e a minha cidadania está no céu. Não sou um cidadão brasileiro. Não sou um cidadão americano, não sou um cidadão de Niterói, não quero receber uma chave da cidade, não quero nada desse mundo. Uso as coisas como se não usasse, possuo como se não possuísse. A casa que eu tenho, para mim, se eu tiver uma mansão ou se eu tiver um barraco, o efeito é o mesmo. Se eu tiver um carro do ano ou se eu não tiver nada, se eu tiver que andar a pé a minha vida inteira, isso não é nada. Se eu tiver que ser um presidente da República ou um gari, para mim o efeito será o mesmo, porque eu olho mais além do que esta vida pode oferecer. Nessa vida só há trevas, mas eu olho através da luz do mundo que ilumina o caminho, desde aqui até a eternidade. Nossa vida é curta e incerta. Uma vez o filho do Jonathan Edwards, da idade dele, assim, saiu um pouquinho maior, saiu em missões entre os índios americanos e um amiguinho dele morreu. Se fosse hoje, nós falaríamos: filho, seu amiguinho morreu, fica aqui, papai vai esconder de você. Ele falou: filho, a vida é breve e incerta. Como você anda, meu filho? Um jovem, como você tem andado? Para onde você quer ir durante a sua vida? O seu amiguinho morreu, pode acontecer o mesmo com você. Quais são os pais que fazem isso hoje? Quais são os pais que têm a preocupação com a eternidade? Nossa vida é curta e incerta. Nossa peregrinação é para o céu. Até morrer no Senhor. Este cristão sabe que pecou, é claro. Sabe disso melhor do que qualquer outro. Deus o convenceu do pecado, do juízo, da justiça.
Mas ele sabe que o sangue do Senhor Jesus Cristo o perdoou e o purificou de todo pecado. Ele sabe que o Espírito Santo habita nele, que ele é o templo do Senhor, como foi falado, e que ele foi selado, ele foi reservado, que a sua salvação é segura e firme, e que ninguém, e nenhum homem, nem ninguém pode o separar do amor de Cristo. Ele sabe que esse Espírito Santo, que não é por sua força, graças a Deus, que não é por sua inteligência, graças a Deus, que não é por sua eloquência, graças a Deus, o conduzirá firme e seguramente, por um único e exclusivo motivo: graça, favor imerecido, compaixão. Ele sabe que ele é aquele que socava o peito. Ele sabe que ele é aquele que não podia olhar para Deus. Ele sabe que ele um dia se viu como um mendigo caído aos chãos, sem amparo, sem ninguém para o socorrer. Ele se sentiu podre, sujo e imundo. Ele não viu justiça e bondade em si mesmo. Não poderia vê-lo quando ele via a luz do mundo. Essa o ofuscava, mas ao mesmo tempo revelava quem ele era. E como foi isso? Através da Bíblia, através da Escritura iluminada, a Escritura revelada, não como os teólogos veem, os teólogos liberais, veem como uma mera coleção de mitos e de fatos. Ele viu o Evangelho na Bíblia e ela foi poder de Deus para transformá-lo, para mudá-lo de um modo tão profundo que agora ele caminha no caminho estreito. Ele consegue caminhar e ele fala: como é possível? Como eu consigo caminhar nesse caminho, sendo quem eu era? Mas ele não fica aterrorizado e nem alarmado. Por que não? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele sabe que em Cristo ele já passou do julgamento para a vida. Ele sabe que é verdadeiro dizer, como está em João 3,16, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou os eleitos. Deus amou os eleitos de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém.